Gravando. Bom, então é o seguinte, pessoal. Essa questão, essa primeira questão aí, ele vai tratar, deixa eu ver só nessa aqui, vai tratar aí de energia reticular, né? Energia reticular. E aí, e de um modelo, né? Uma das equações que são usadas para calcular a energia reticular. Só para contextualizar aqui, não esqueçam, energia reticular é muito usado no contexto do ciclo de Born-Haber, né? Então vamos lá, deixa eu aplicar bem com uma página. O ciclo de Born-Haber, por exemplo, eu vou pegar bem aqui como exemplo, vou pegar aqui o cloreto de lítio, tá? Como é que onde você costuma ver, né, utilizando a energia reticular? E no caso aqui, e o que é, né, no caso a energia reticular? Ele está mostrando a diferença entre o valor experimental, o valor calculado, né, calculado com a equação de Born-Landé, essa equação aqui, envolve essa constante m, que é a chamada constante de Madelung, né? É Madelung mesmo que fala. E aí, o que que acontece? É um modelo teórico para calcular a energia reticular. Mas o que é a energia reticular? Lembre-se de uma coisa: existe um modelo, um ciclo termodinâmico, que você utiliza para avaliar a formação de compostos iônicos. Então, quando a gente fala da formação de compostos iônicos, no caso aqui do cloreto de lítio, por exemplo, LiCl, a gente está falando da formação de um mol desse composto iônico, né, a partir dos elementos do estado alotrópico mais estável, né? Então, no caso do lítio, ele no estado padrão, na forma sólida, você tem um mol de lítio sólido, e o cloro, a forma estável do elemento cloro é o cloro gasoso, né? Cl2 gasoso. E aí, aqui no caso, eu preciso de meio mol de Cl2 para me adequar à estequiometria aqui da formação de um mol de cloreto de lítio. Essa formação aqui, né, do cloreto de sódio, desculpa, cloreto de lítio sólido, a partir de de um mol do cloreto de lítio, e no caso, pela estequiometria, a partir de um mol do cloreto de um lítio sólido e meio mol de Cl2 gasoso, é a reação de formação desse sal do cloreto de lítio. E isso me dá, eu tenho um ΔH de formação, né? Se isso for medido na pressão padrão, é o ΔH de formação padrão. Mas eu posso ter simplesmente o ΔH de formação numa condição de, de formação padrão numa condição diferente, pressão, e aí eu não tenho o valor padrão, mas não interessa agora. Agora, qual é o ciclo termodinâmico que a gente olha para a formação desse cidadão? Envolve a energia reticular. É exatamente o seguinte, no caso, a energia reticular, ela vai ser, a reação envolve os íons gasosos, o que você tem são os íons gasosos, esses íons gasosos, eles vão se juntar, formar o composto iônico, tá? Formar o composto iônico. Então, quando eu falo de íons gasosos, no caso aqui do lítio, eu estou falando primeiro em transformar esse lítio sólido em lítio gasoso mais, né? Que ele sendo um metal alcalino, né? Como lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, eles vão formar eles vão formar cátions monovalentes, né? Mais estáveis. Então o que que acontece? Primeira coisa, eu vou gastar uma energia para fazer esse lítio virar gasoso. Como eu tenho a passagem do sólido para o estado gasoso, isso aqui é um ΔH de sublimação, tá? É um ΔH de sublimação, beleza? Aí o que que eu vou fazer agora? Estando o lítio gasoso e os átomos isolados, né? Lembrando que energia de ionização é uma propriedade de espécies isoladas, né? Sem interferência de outros átomos. Então, esse 1 mol de lítio gasoso, estando eles livres de outras interferências, por isso que a gente mede ele a partir do estado gasoso, né, que os átomos gasosos estão distantes entre eles, então você não tem interferência, né, você tem o átomo isolado, você vai gastar uma energia para arrancar um elétron desse cidadão e obter 1 mol de lítio gasoso positivo.
certo? E aí você tem aqui a primeira energia de ionização do lítio, desse ciclo. Aí o que, que vai acontecer? Ok, como eu disse, a energia reticular eu tenho que obter a partir dos íons gasosos. Então eu já tenho aqui, esses dois primeiros passos, eu já tenho o lítio, o cátion positivo, né? No caso, eu preciso agora do cloro, do cloreto gasoso, né? O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar cloro gasoso, vou quebrar no meio, 2Cl gasoso. Aqui é exatamente a energia de ligação, a energia de dissociação. Eu vou quebrar essa molécula no meio, né? Esse cloro. O que, que seria? Seria pegar aqui a ligação, cloro, né? Que é a notação de Lewis dele, quebrar aqui no meio. Então, eu vou gastar uma energia. Eu tenho aqui a chamada energia de dissociação. Vou colocar assim, dissociação. Essa energia de dissociação, na verdade, eu não vou usar o valor dela todo. Por quê? Porque observe que na estequiometria aqui desse cidadão, eu preciso só de meio mol de cloro gasoso. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico isso aqui tudo por meio, né? Quando eu multiplicar isso aqui tudo por meio, como é que isso aqui vai ficar? Vai ficar meio Cl2 gasoso, formando Cl gasoso, né? Porque 2 vezes meio vai dar 1. E aí vai formar, eu vou ter a energia de dissociação dividida por 2, certo? Eu vou ter a energia de dissociação dividida por 2. Então, é esse valor que vai entrar aqui nesse ciclo. Ok, agora vem o cloro gasoso, vai ganhar um elétron, vai formar Cl-, que por sinal, não esqueçam, né? O cloro, nas tabelas de afinidade eletrônica, o cloro, a afinidade eletrônica do cloro é maior, inclusive, do que a afinidade eletrônica do flúor, né? Por quê? O flúor, apesar de ser bastante eletronegativo, ele não é um átomo grande. Então, quando o elétron vai ser incorporado no flúor, existe uma certa resistência, né? Porque você tem 7 elétrons na camada de valência e ele não é um átomo muito grande. O cloro, ele acomoda melhor esse elétron que chega, né? Então, na verdade, a gente diz que a do cloro é maior, mas é tipo assim, a do cloro é 346 e a do flúor é 326, uma coisa assim, tá? No caso, as duas são energias liberadas, tá? Por quê? Porque eles têm afinidade, eles têm uma tendência de ganhar o elétron. Então, a afinidade eletrônica aqui, uma coisa que você tem que lembrar é que ela é negativa. Todas essas outras, essa aqui é positiva, essa aqui é positiva, essa aqui também é positiva, né? Por quê? Porque você precisa quebrar a molécula, né, de cloro, então é positiva, é só passar uma linha aqui nessa, que a gente já transformou ela naquela outra, né? Caramba. Beleza. Então, essa daqui também é positiva. Agora, essa afinidade eletrônica do cloro é negativa. Ok, agora eu tenho aqui o meu 1 mol de cloro gasoso, de lítio gasoso positivo, e o meu 1 mol de cloreto, né, de cloreto gasoso. Então, a energia reticular, ela vai ser o quê? Lítio mais Cl menos, eita letra horrível, formando o lítio, o cloreto de lítio sólido. Observe que essa não é a reação de formação do cloreto de lítio. Essa é exatamente a reação que está envolvida na formação do retículo. Por definição, ela deve ser avaliada a partir dos íons gasosos. E aí a gente simboliza ela com U, não é isso? Se eu somar todas essas etapas, ó, o lítio gasoso aqui vai embora com esse aqui vai embora com esse. Faltou eu colocar aqui que esse aqui é gasoso e aqui é gasoso, né? Esse aqui vai embora com esse elétron vai embora com esse Cl- gasoso vai embora com esse, e aí no final eu tenho exatamente, sobra, a reação de formação, né? A reação de formação do cloreto de lítio. Li sólido mais meio de Cl2 gasoso, que vai formar LiCl sólido. Isso aqui é o ΔH de formação. Então, usando o ciclo, né, o ciclo de Born-Haber, você vai ver que o ΔH de formação, né, a gente vai simplesmente aplicar a chamada lei de Hess, né, chamada lei de Hess. A gente vai ter aí
ΔH de sublimação, mais a primeira afinidade, desculpa, a primeira energia de ionização do lítio, mais a energia de dissociação do cloro, dividida por 2, mais, lembrando que essa aqui, não, essa aqui é positiva também, mais a afinidade eletrônica do cloro, que essa é negativa, mais U, né, mais U, que é exatamente a energia reticular. Agora, isso aqui eu fiz para a gente lembrar do ciclo de Born-Haber. Lembrem que mudando a estequiometria, depois vocês podem até tentar fazer um exercício mental aí, fazer, por exemplo, aqui para o MgF2, por exemplo. Vai lá, vou fazer aqui rapidão. O que vai acontecer? Você vai ter magnésio sólido, ciclo de Born-Haber, né? Pois é, bom. Ah, é? Ah, pô, deixa quieto. Eu vou fazer aqui do F2, mas dá no mesmo. O mesmo raciocínio. O que você vai fazer? Você vai pegar o F2 gasoso, né? F2 gasoso, e aí você vai obter o MgF2 sólido. Ou seja, essa aqui é a reação de formação, né? Essa aqui é a reação de formação do MgF2. Então, as etapas do ciclo de Born-Haber é o quê? É o magnésio sólido limar. Se ele fosse líquido, seria uma... Caramba, que simbologia ruim essa minha, né? Fazer assim. Asterisco. Mg sólido. Opa. Vai sublimar, vai formar... Ai, bicho. Vai formar... Caramba, por que não tá ficando uma seta? Vai formar Mg gasoso. Isso aqui é o ΔH de sublimação. Aí, o Mg gasoso, ele vai perder o primeiro elétron, né? Vai formar, isso aqui vai ser a primeira energia de ionização do magnésio. Depois eu vou ter a segunda energia de ionização do magnésio, que o Mg mais gasoso vai formar Mg2 mais gasoso, então eu vou ter a segunda energia de ionização do magnésio, ou então a questão pode lhe dar direto o valor arrancando 2 elétrons, tá? Mas é mais comum eles colocarem o valor da primeira e da segunda, tá? Aí beleza, eu estou aqui com o meu íon gasoso, meu cátion gasoso. Agora é o flúor, né? O F2 gasoso vai quebrar no meio, formando 2F gasoso, né? 2 átomos de flúor gasoso. Então essa daqui é a energia de dissociação. Observem que eu não vou precisar dividir ela por 2. Por quê? Porque exatamente eu preciso de 2 mols de flúor, né? De átomos de flúor. Aí depois vem flúor ganhando um elétron, o flúor gasoso, transformando no fluoreto gasoso. E aí sim, aqui a afinidade eletrônica do flúor, essa aqui eu preciso multiplicar por 2, né? Para ficar condizente com a estequiometria dos 2 mols de átomo de flúor que eu preciso. E aí, por último, eu vou ter a minha energia reticular. Vai ser Mg2 mais gasoso, mais 2 mols de F menos gasoso, vai formar o sólido, MgF2 sólido. E aí, no caso aqui, o meu valor de U, somando tudo, eu obtenho exatamente essa reação aqui, né? Essa aqui que vai estar o ΔH de formação. Bom, observem que pelo ciclo que a gente está fazendo, você vai observar que exatamente essa etapa da formação da energia reticular, ela está se associando, né? Ela tá sendo qualitativamente interpretada como o quê? Como uma tendência, né, de formar esse MgF2. Ou seja, claro, essa tendência eu estou analisando só do ponto de vista entálpico, né, do ponto de vista de entalpia. Porque, olha só, deixa eu dar uma outra visão aqui da coisa. Por exemplo, voltando para o exemplo do LiCl, o que a gente tem? A gente tem isso aqui, ó. A gente tem a primeira coisa, o lítio sólido. Para ele subir e virar gasoso, ele tem que subir o patamar, né? Caramba, tem que subir um patamar. Vai formar aqui um gasoso. A minha mão é ruim para escrever nesse negócio. Vai formar, bicho. Vai formar aqui um, desgrama. Isso.
gasoso. Então, esse ΔH de sublimação é um aumento de entalpia, né? Novamente, você vai subir de novo para poder quebrar esse lítio gasoso e obter lítio mais um elétron. É isso? Beleza. Depois que você obtém esse cidadão, que ele está nesse patamar, o que vai acontecer? Você tem que comparar também o seguinte. Tem que comparar... Ah, tá. Eu vou mudar bem aqui um pouco minha simbologia. Calma aí. Calma aí. Vou apagar bem aqui. Vou mudar minha simbologia aqui, tá? Para não... Eu estou partindo do lítio sólido do lítio sólido e do cloro gasoso, né? Então, só para não perturbar muito, para ficar melhor a minha simbologia, eu vou incluir lítio. Eu vou incluir o cloro gasoso aqui. Então, lítio sólido mais cloro gasoso. Na verdade, eu preciso só de metade, né? Então, aqui é meio de cloro gasoso, tá? Sobre 2 de cloro gasoso. E aquele ΔH de formação, em geral, ele é negativo. Não, em geral, não, ele é negativo. Porque você vai formar um sólido. Então, o ΔH de formação, ele correspondendo aqui à formação do LiCl sólido, é um decréscimo na entalpia. Então, esse aqui é o ΔH de formação. Beleza? Então, agora sim, minha simbologia vai ser melhor. Eu vou subir um patamar para obter lítio gasoso mais meio de Cl2 gasoso, porque eu vou repetir o meio de Cl2. Eu vou subir um patamar para obter o lítio mais gasoso, mais um elétron, mais um meio de Cl2 gasoso. Aí, olha só, vou deslocar esse aqui para cá, mantendo aqui na mesma altura, só por questão de organização. Então, eu tenho aqui o lítio mais gasoso, mais um elétron, mais meio de Cl2 gasoso. Aí eu vou quebrar, eu vou diminuir, vou descer, eu vou quebrar, repetindo aqui o lítio mais, vou quebrar o cloro em um átomo de cloro gasoso. Na verdade, meio Cl2 gasoso, eu vou quebrar em um mol de átomos de cloro gasoso. Aí eu vou descer de novo. Cara, tudo errado. Fiz de propósito para vocês verem aí. Porque está vendo aí na gravação, observe aí. Eu vou subir de novo aqui. Eita, merda. Aí o palavrão. Gente, eu vou subir de novo aqui para o lítio mais gasoso, mais um elétron, mais o cloro gasoso. Beleza. Aqui é que eu vou manter aqui no mesmo patamar, só para ficar melhor a organização. E aí, agora que eu desço, tá? Que é a afinidade eletrônica, ela é negativa, né? Então, agora eu desço, ela é negativa e a afinidade eletrônica do cloro. Aí o cloro pega esse elétron, aí fica lítio mais gasoso, mais Cl menos gasoso. E aí, por último, esse aqui desce até aqui, que é o meu U. Em geral, ele é o maior em magnitude mesmo. Entendeu? Então, esse gráfico mostra claramente que esse ΔH de formação é a soma. Isso, com isso, com isso, com isso e isso. Tá? Se você fizer tudo direitinho, você vai calcular esse ΔH de formação. Ou, se você tiver o ΔH de formação, todos esses outros, você calcula o U, que é a energia reticular. Certo? Pessoal, alguma dúvida? Vocês entenderam aí o que foi que eu fiz, né? A bagunceira que eu fiz aí, não foi? Entenderam? Certo? Me diga aí. Aí o que que acontece? Você pode treinar depois, tentar fazer esse diagrama aí para o MGF2 ou para o MGCL2, ver direitinho. O que acontece é, as etapas que são endotérmicas, né? Você vai estar subindo patamares. E as que são exo, você vai estar descendo patamar. Então você desce o patamar na afinidade eletrônica, tá? E na energia reticular. Agora tome cuidado numa coisa, que às vezes acontece. Às vezes a pessoa confunde uma coisa. Por exemplo, o oxigênio. Se você for fazer um patamarzinho para o oxigênio, o que vai acontecer? O oxigênio, o átomo de oxigênio gasoso ganhando um elétron, ele tem afinidade eletrônica negativa. Ele vai liberar energia, tá? E vai formar o quê?
formar o O menos gasoso. Só que, quando você vai jogar outro elétron aqui, como esse aqui já é negativo, você tem uma certa dificuldade. Então, a segunda afinidade eletrônica, ela é levemente endotérmica. Ela é endotérmica. Então, ó, O2 menos gasoso, O2 menos gasoso. Então, é claro que no líquido, né, no total, a afinidade eletrônica do oxigênio para formar o óxido, ela vai ser negativa, né? Por quê? Porque ela vai ser exatamente esse tamanho aqui, ó. Vai pegar a primeira e a segunda. Só que a segunda, ela é positiva, tá? Então, em geral, nesse diagrama, você tem que ficar atento quando você vai formar espécies bivalentes, viu? No caso, os ânions bivalentes ou trivalentes, dependendo da estequiometria do composto iônico que você está analisando. Bom, voltando à questão, ele está falando, né? A tabela abaixo apresenta dados de energia reticular, ou seja, aquela energia envolvida na formação do composto iônico, né? No caso da letros de lítio e de prata, do composto iônico, de modo que seja obtida a partir dos íons gasosos, tá? Dos íons gasosos. Bem como a diferença entre o valor experimental e o calculado pela equação de Born-Landé, então, que é o modelo iônico. Então, não esqueça, a equação de Born-Landé, se você for relembrar lá daquela força elétrica, você lembra? Ela envolve o quê? Uma constante, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Essa constante é 1 sobre 4 ε0, que é a permissividade no vácuo, né? O ε0. Então, é exatamente aqui, ó. Está envolvido aqui. Certo? Só que envolve a força elétrica, só que ele está calculando o potencial elétrico. O potencial elétrico não depende do quadrado da distância. Ele depende do inverso da distância, né? Na verdade, não depende do inverso do quadrado, ele depende da distância. Então tem uma deduçãozinha. Você pode ver isso no livro do J.D. Lee, é meio bagunçado no livro do J.D. Lee, mas tem. E no livro do Atkins, de inorgânica, tá? Ele mostra direitinho. E aí ele mostra aqui que essa constante de Madelung aqui, ela tem alguns efeitos. Quer dizer, ela depende de algumas coisas. Depende da geometria dos íons, depende da carga dos íons. Tem uma parada lá na constante de Madelung, tá? Então, o que vai acontecer? A questão não é de aplicação dessa forma. Ele está mostrando exatamente já ela aplicada aqui nessa coluna, né? Já tem a equação aplicada, calculando aqui. Beleza? Aí, olha só. A gente observa claramente que o erro aqui no fluoreto de lítio, ele é 0,1. Aí o erro vai aumentando, ó. O erro vai aumentando, o erro vai aumentando. Por que o erro vai aumentando? De cara, você já pode pensar numa coisa. Esses compostos que a gente chama de iônico, eles não são 100% iônicos, né, pessoal? Então, a ligação que você tem, por exemplo, se você comparar LiCl, né, não tem problema nenhum, dependendo da sua explicação, você representar ele como uma molécula. Agora, o que você vai dizer? Né, que é diferente do que a gente ensina em geral, ensino médio, essas coisas assim. O que você vai dizer? Você vai dizer que a diferença de eletronegatividade é tão grande, é maior aqui, quando você compara, por exemplo, isso aqui, certo? De tal forma que você tem a eletronegatividade do cloro. Na verdade, não é nem eletronegatividade, é uma carga parcial negativa e uma carga parcial positiva na prata. Eu já posso até voltar no dado aqui da tabela e mostrar que o quê? Quando você tem a diferença de eletronegatividade aqui para o cloreto, aqui, o do cloreto de lítio está aqui, tá? É 2,18. Já no cloreto de prata é 1,23. Significa o quê? Que os elétrons aqui, eles têm um caráter de compartilhamento, essa ligação, esse par de elétrons, ele está sendo muito mais compartilhado entre os dois átomos do que aqui. De fato, aqui, a diferença de eletronegatividade é de certa forma grande e a gente não representa assim. A gente representa Li mais, Cl menos, não é isso? A gente representa como um par iônico. Por quê? Porque, de fato, o par iônico, que é formado por um cátion e um ânion se atraindo por interação eletrostática, ele é possível aqui por conta da diferença de eletronegatividade. E não é possível aqui porque a diferença de eletronegatividade não é muito grande. Então, se você fizer um cálculo de caráter iônico,
Isso aqui beira os 90%. E esse aqui, estou chutando, tá? Beira ali uns 30%. Existe uma fórmula também para calcular esse caráter iônico. Uma não, existem várias. Inclusive, existe uma fórmula de Linus Pauling, tá? Aí, o que, que vai acontecer, galera? Observe claramente que à medida que você diminui a diferença de eletronegatividade, ó, diminui, a espécie vai ficando cada vez menos solúvel, né? Aqui, ó, aqui os de prata, ó, eles têm um KPS muito pequeno, beleza? Aí esses aqui não, eles já têm uma certa solubilidade. Apesar desse aqui também ser negativo, e eu vou até explicar o porquê que tem essa pequena coisa. O que que acontece? Esses aqui já são bastante solúveis, ó. O KPS é muito alto. Então o que que acontece? A gente olha para isso aqui e vê que tem os compostos de prata, a diferença de eletronegatividade é menor. Ou seja, o caráter iônico é menor. E por que que o erro, então, é maior? Porque o modelo de Born-Landé, ele é um modelo iônico, puramente iônico. Ele é deduzido para um cátion, uma espécie positiva, interagindo com uma espécie negativa, certo? E não, né, um par onde há um compartilhamento de elétrons. Ou seja, ou você olha o par positivo e negativo, ou você olha para uma distribuição de carga parcial positiva e uma distribuição de carga parcial negativa, né? Então, pare... Oi. Oi. Cara, a maneira, a filosofia com que é deduzida a equação, entendeu? Algumas se baseiam em parâmetros geométricos, outros parâmetros puramente eletrônicos. Então, cada um, se você tiver uma condição de fazer um experimento, testar e propor uma equação, e você conseguir reproduzir bem os dados experimentais, maravilha. Ou seja, você pode até partir da de Born-Landé e incluir algum parâmetro que considere o caráter covalente. Você pode corrigir. Entendeu? Tem muitos trabalhos que partem disso, dessa correção, devido ao caráter covalente aqui. Entendeu? E aí são criadas novas equações, cada uma com as suas limitações, entende? Então, essa questão, ela pede para você fazer essa avaliação a partir disso aí, tá? Qual é a variação? É que o erro, né, a diferença entre o que é calculado e o que é experimental, ele se dá devido ao aumento do caráter covalente dos compostos de flúor, certo? Desculpa, de prata, né? Composto de prata. E isso é evidenciado também pelos valores de KPS pequeno, que fazem, né, a gente tem o seguinte, quanto mais iônico for o composto, maior a solubilidade dele em água, porque a água, ela é polar, ela é um solvente que ela estabiliza dipolos, né? Desculpa. Ela estabiliza dipolos, mas ela também consegue, a gente diz que ela tem uma alta constante de elétrica, ela consegue separar cargas. Se o composto é praticamente molecular, né? Então, a tendência é que a solubilidade dele em água seja menor. Mas certas coisas não dá para a gente cravar, né? Então, aqui é uma coisa que isso não seria, você não pode decorar esse tipo de coisa. Você vê que a partir dos dados quantitativos, a gente está meio que usando uma interpretação e está falando de forma qualitativa, né? De forma qualitativa. Então, a questão quer isso, entende? A questão quer basicamente isso. Beleza, galera? Então, na letra A, né? A letra B, ele vai falar o seguinte, ó. Bom, aqui já envolve sólidos, viu? Pessoal, eu tenho uns vídeos de sólidos. Eu vou passar para vocês. Não sei se eu já passei para alguém de vocês já. Vídeo de sólidos. Patrick, né? Mas eu vou mandar lá no grupo, tá? E no vídeo de sólido, lá eu tô, o que é importante para sólidos, que às vezes cai. Eu tô calculando os fatores de empacotamento, tá? Fatores de empacotamento. Eu acho que eu tô falando de todos os cúbicos. Eu acho que eu tô falando de todos os cúbicos. Se eu não me engano, no vídeo eu também falo de retículos, desculpa, de interstícios
tetraédricos e octaédricos. Isso é mais importante quando você vai analisar, por exemplo, esse aqui, ó, claramente o sódio está um retículo octaédrico aqui nesse coisinha do cloro, entendeu? E a gente entende que um composto iônico é muito melhor você analisá-lo como sendo, quando ele tem sistema cúbico, né? Quando ele está no sistema cúbico, onde os ânions formam, né, estão nos vértices do cubo, né? Que no caso aqui, claramente, os ânions eles estão nos vértices e estão nas faces, ou seja, você tem aqui um chamado retículo cúbico de face centrada, um CFC, né? Então, esse retículo sendo cúbico de face centrada, ele permite o aparecimento de testícios octaédricos. E aí o cátion sódio mais, ele tem tamanho apropriado para residir, para morar desses retículos aqui, desses interstícios octaédricos. Para ilustrar um pouco isso, deixa eu ver bem aqui. Deixa eu ver se eu mostro bem aqui eu vou copiar bem aqui uma figura. Para ver se a gente... Deixa eu ver. Eu vi essa figura recentemente. Onde foi que eu vi essa figura? Eu baixei um artigo que eu estava lendo. Baixei um artigo há 2 semanas ou uma semana, não lembro. Deixa eu ver aqui. Pasta pessoal, área de trabalho. Deixa eu ver se eu baixei esse. É de perovskitas. Eu acho que a perovskita ela tem uma... Como é que se diz? Uma formação cúbica de... Deixa eu ver. Oxigênio está nos vértices. O oxigênio está nos vértices. Ah, mas não foi no artigo que eu vi, não. Eu vi foi no livro do Atkins. Agora fodeu. Depois eu mostro, tá, galera? Marca aí que no próximo encontro a gente mostra. Mas é porque se eu abrir aqui, eu tenho que montar o meu HD externo aqui na linha de comando. Vai dar uma bosta, vai travar. Eu estou usando o OBS Studio, o computador é ferrado de memória. O OBS Studio já está comendo muita memória aqui para gravar isso aqui, entendeu? Dá uma merda grande. Mas eu arrumo amanhã e falo. Aí, na verdade, de hoje para amanhã eu já vou mandar para vocês os vídeos. Vocês podem até já assistir lá. Vocês vão ver que já vai dar para ter uma noção, né? Porque também cai, às vezes cai... Oi? Show de bola, show de bola. E aí lá também, além disso aí, eu dou uma leve introduzida lá, falo rapidamente sobre os índices de Miller, tá? Que é bem mais difícil de cair, tá? Eu acho. Mas eu também falo dos índices de Miller. Eu falo, sabe de quê? Eu não me engano, nos vídeos eu falo de planos de simetria, não falo? Eu falo. Plano de simetria. Como é que você identifica os planos a partir do índice de Miller. E também nos vídeos eu falo do uso da lei de Bragg. Lei de Bragg, beleza? A lei de Bragg para você calcular essas arestas aqui, ó. E, na verdade, tem alguns retículos que você precisa usar os índices de Miller, tá? Para calcular, para corrigir o parâmetro de rede, né? Aí eu acho que eu dou uma, como é que se diz? Uma noção lá do uso, tá? Esses vídeos. Então, para a gente ganhar tempo, vocês veem nos vídeos, beleza? Aqui eu vou mais para a ideia geométrica aqui da coisa, tá? A ideia geométrica da coisa. É exatamente o seguinte, ó. Um dos sais da tabela acima, que é o cloreto de sódio, né? Cristaliza sobre uma estrutura semelhante ao NaCl. Ah, não, ele está dizendo que é uns de cima, né? Onde todos os cátions e ânions possuem número de coordenação igual a 6. Galera, deixa eu ver se eu consigo fazer esse desenho aqui. Como é que você vê que esse número de coordenação é 6? Exatamente pelo que eu falei com relação ao sistema cúbico de face centrada. Olha só. Essas bolotinhas aqui, eu vou pintar uma bolotinha aqui na frente, tá? Uma bolotinha aqui na frente
uma bolotinha aqui na frente. Beleza? Aí vamos lá. Vou pintar uma bolotinha, vou botar aqui, vou botar uma aqui atrás. Uma aqui atrás. Uma bem aqui no meio. Meio. Pá, pá. Aí. Pá. Aí. Pá, pá. Deixa eu ver se eu consigo, cara. Ó. Aí, olha só. Pei. Pei. Aí. Pei. Isso aqui era para ficar mais embaixo. Não tem problema. Diz a Laura. Não tem problema. Olha só. Vou fazer o seguinte. Pei. Aí. Pei. 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 Certo? Aí, olha só. Pam, pam. Um aqui. 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 Faltou um vermelhinho ali. Opa. Aí, pretinho lá atrás. Vocês estão conseguindo ver? Eu fiz um cubo onde os vértices são esses átomos vermelhos, tá? São os átomos vermelhos. E bem na aresta, bem no meio da aresta, o cubo, ele tem um átomo preto. Aí, olha só, o que eu vou fazer? Esse vermelho, cara, isso é muito foda. Eu vou fazer um vermelho bem aqui. Vocês estão vendo essa face que está deitada aqui em cima? Eu vou ter um vermelho bem aqui em cima. Do mesmo modo que eu vou ter nessa face do lado, nessa face do lado, aqui embaixo e lá atrás. Beleza? De modo que se tu olhar para esse átomo preto aqui, o outro lado dele aqui vai ter um outro vermelho. E aqui em cima dele vai ter um outro vermelho. Aqui embaixo dele, ai bicho, tem esse outro vermelho. Peraí, Ctrl+D. Esse vermelho que está nessa face aqui, ó. Observa que esse átomo preto, ele está rodeado de de 6 átomos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que não ficou muito legal, que é esse aqui. Então, se você juntar 8 cubos desse e colocar nas arestas cada um desses cidadãos aqui, desses átomos pretos, você vai ver que cada átomo fica sempre rodeado por 6. Por isso que o número de coordenação é 6 nesse retículo aqui, tá? Então, o número de coordenação é 6. Olha só, aqui não dá para ver muito, porque até que daria, né? Porque observa, esse cidadãozinho aqui, ele tá tocando nesse, nesse. Aí eu tenho esse para baixo, eu teria um para cá e um para cima. Tá vendo? Então a gente diz que ele está no interstício octaédrico, exatamente porque o interstício octaédrico ele é formado por 6 átomos assim, ó, 4 aqui e um em cima e um embaixo. Aí lá no meinho você tem um interstício octaédrico, que é o semelhante, pessoal, a essa estrutura aqui, ó. Vocês lembram da estrutura octaédrica? A gente estuda geometria molecular, né? Aqui, ó, você tem um octaedro, né? Você tem 6 pontos. Se você liga esses 6 pontos, você tem um octaedro. E lá no meio você tem um interstício octaédrico. No caso aqui, esses 6 pontos são formados por esses 6 átomos ao redor desse átomo preto aqui. Beleza? Bom, tendo imaginado isso, tendo feito isso, deixa eu apagar bem aqui. Tendo feito isso, a gente vai imaginar aqui. Ele está dizendo que o cátion, esse cidadão aqui, ele tem um raio, esse tamanhozinho bem aqui, de 0,82 angstrom, certo? E o ânion, que é esse tamanho bem aqui, nada mais é do que 1,19 angstrom, beleza? E ele está dizendo que a densidade do sólido é 2,65 gramas por centímetro cúbico. Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou identificar qual é o sal, né? Eu tenho que imaginar primeiro, vamos lá, deixa eu ver aqui, olhando para a tabela, ele me dá de parâmetro aqui, está mandando eu identificar qual é o sal, né? Tenho que calcular densidade. Qual o sal em questão? Vamos lá. Vendo que o raio do cátion é 0,82,
O raio do ânion é 1,19 e a densidade é tanto. Beleza, eu calculo a densidade. Eu vou conseguir calcular o que, galera? Se eu consigo calcular o parâmetro de rede, eu consigo calcular o volume, né? Por quê? Porque eu tenho... Ah, tá. A única questão aqui é eu calcular a massa molar. Eu calcular a massa molar. Eu tenho que identificar o sal através da massa molar. Por quê? Olha só. Vamos lá. Voltando aqui esse desenho. Se eu imagino, eu vou pegar aqui esse roxinho aqui, pessoal. Pense nesse cubo aqui, ó. Esse cubo, ele tem 8 vértices, não é? Esse cubo que eu estou desenhando aqui com essas bolas rosas. Ele tem 8 vértices. Faltou eu fazer esse aqui. Cada vértice, você olhar, você pegar uma esfera, você dividir ela uma vez, um plano. Caramba. Você divide ela com um plano. De novo, dividir na outra dimensão. Cara, vocês vão ter que imaginar. Sinto muito. Se você dividir ela com um plano horizontal, depois um plano vertical aqui, e um plano vertical aqui, vai sobrar 1/8 dela dentro da estrutura. Ou seja, em outras palavras, pessoal, se você colocar, imaginar esses bichinhos aqui nos cantos desses vértices, desculpa, nos vértices desse cubo, 1/8 de cada um vai estar dentro do retículo, certo? Se você olha para esse vermelho e vê que ele também está na face, significa que a face só dividiu ele ao meio. Né? A face dividiu ele ao meio, dividiu ele uma vez. Então, como ele está na face, ele vai ter, cada um que está na face tem um meio dentro do retículo. Então, olha só, você tem 6 faces e cada face tem metade da esfera vermelha. Que dá 3, eu vou botar assim, 3 bolotinhas vermelhas, tá? No meu caso é o ânion, né? É o ânion. Aí, olha só, como você tem 8 vértices, e tem 8 vértices vezes 1/8, você vai ter um ânion, uma bolinha vermelha, dentro desse retículo. Então, beleza. Dentro desse retículo que eu desenhei, eu tenho 4 bolinhas vermelhas. Beleza? Agora, olha só. Se você olhar para a bolinha preta, para o átomo preto, e ele está em cima das arestas, a aresta ela é composta pelo quê? Ela é composta por um plano que está assim, um plano que está aqui assim, né? Caramba! Tem um plano aqui. Ah! Tem um plano aqui, vou fazer assim poscão mesmo. E tem um plano aqui. Opa, não, tem não. Deixa eu ver. Você tem um plano é aqui, ó. Aqui. Então, essa aresta, se você pensar bem, ela está dividindo esse cidadão em 4 partes. E 1/4 desse cidadão está dentro do cubo. 1/4 dessa bolinha preta. Então, em cada aresta, são, no caso, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 12 arestas. Tem 12 arestas. Dessas 12 arestas, o átomo preto ele está contribuindo com 1/4. Beleza? 1/4. Então, 12 dividido por 4, que dá 3 bolinhas pretas. Beleza? 3 bolinhas pretas. Aí tem um detalhe. Tem um detalhe. É bem aqui. Tá certo isso? São só 12 arestas, né? 12 arestas tem a bolinha preta. Exato. A questão é que faltou a gente contar a bolinha preta que está lá no meio. Tá? Ele não. Por quê? É exatamente. Porque lá no meio você também tem um retículo. Desculpa. Você também tem um interstício octaédrico lá no meio, né? Porque, ó, você pensar no cubo. Você pensar no cubo. Né? Cada face desse cubo tem uma bola vermelha no meio. Elas estão compondo um interstício octaédrico, ó, essas bolas da face. Então lá no meio desse cubo, eu também tenho um átomo preto. Então no centro, né, eu tenho um átomo preto, né? Um átomo preto que vai me dar uma bolinha preta. Ou seja,
eu vou ter 4 bolinhas pretas. E isso é condizente, essa estrutura que a gente viu, que é exatamente, tem 4 bolinhas pretas, 4 bolinhas vermelhas, isso é condizente com a estrutura do NaCl, que é o que a gente chama de salgema, né, pessoal? Por quê? Porque é 1 para 1, é 4 para 4, é a mesma coisa de 1 para 1. Então, se tem 6 átomos rodeando o sódio, vão ter 6 átomos rodeando o cloro, tá? Então, no caso, o número de coordenação aqui é o mesmo para os dois. Por quê? Porque é 1 para 1, beleza? É 1 para 1. Aí, o que vai acontecer? Em outras palavras, eu tenho 4 fórmulas, dentro do cubo, eu tenho 4 fórmulas. 4 fórmulas de XY, eu não sei quem é, né? Eu tenho 4 fórmulas de XY. Então vamos lá, galera. Eu tenho 4 fórmulas de XY. Então, vamos lá. Vamos pensar. Como é que a gente calcula a densidade, então? A densidade vai ser a massa vezes 4, a massa de uma fórmula, que é a massa de uma fórmula, tá? Massa de uma fórmula, vezes 4, dividido pelo volume do cubo. Então, a densidade vai ser 4 vezes m dividido pela aresta ao cubo, porque o volume é a aresta ao cubo, tá? Aí, olha só, claramente a aresta, ela é o diâmetro do cátion mais o diâmetro do ânion. Por quê? Porque eu tenho o raio do ânion aqui e o raio do ânion aqui. Então, essa aresta, ela é o quê? A aresta é 2 vezes o raio do cátion mais 2 vezes o raio do ânion. Beleza? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó. Vamos lá. Vou ficar com isso aqui. A densidade, ela é... Oh, droga. A densidade, não tem nada não. A densidade, ela é 4 vezes a massa da fórmula. Sobre, aí, vamos lá. A aresta é 2 vezes o raio do cátion mais 2 vezes o raio do ânion. Isso aqui é o cubo. Beleza? Vamos lá. Agora, quem é a massa da fórmula? A massa da fórmula, ela é o seguinte. 1 mol de XY está para a massa molar de XY, né? Ou seja, 1 mol do XY, que eu não sei quem é, está para a massa molar do XY. Isso é fato. Agora, uma fórmula, tá, 1 mol de XY. Isso é igual a 6,02 vezes 10 a 23 XY, está para a massa molar XY. Agora, pessoal, quem é 6,02 vezes 10 a 23? É o número de Avogadro. Então, o número de Avogadro, ele está para a massa molar de X, tá? Assim como uma só fórmula está para o Mzinho, porque eu estou dizendo que esse Mzinho é a massa de uma formulazinha de X. Então, entenda, o número de Avogadro está para a massa, para o valor numérico da massa molar. É isso? Assim como uma formulazinha está para esse Mzinho, que eu estou chamando, que é a massa de uma formulazinha. Se eu fizer essa regra de 3 aqui, eu vou ter que a massa de uma formulazinha é a massa molar de XY sobre o número de Avogadro. Aí eu vou lá e substituo aqui. Então vai ficar assim, ó. Que a densidade é igual a 4 vezes a massa molar de X sobre o número de Avogadro vezes 2 vezes o raio do cátion mais 2 vezes o raio do ânion ao cubo. Beleza, agora fechou, né? O que acontece? Por que fechou? Por quê? Porque eu tenho a densidade, que é 2,65 gramas por centímetro cúbico, ainda tenho que atentar a essa unidade, né? Ela é 2,65 gramas por centímetro cúbico. Vai ficar assim. É 2,65 gramas por centímetro cúbico é igual. Peraí, deixa eu deixar um espaço aqui que pode ser que eu precise converter. É igual
A 4 vezes, o 4 faz toda uma diferença, né? Porque você tinha que contar o número de fórmulas que estão dentro do retículo. 4 vezes a massa molar do XY sobre o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, aproximadamente, né? Vezes, aí, duas vezes, quanto é o raio do cidadão lá? 0,87 angstrom. Certo? 0,87 angstrom. Beleza? Caramba. Cara, cara, deixa eu organizar isso aqui. Eita, molecagem, meu irmão. Negócio desorganizado danado. Você vai ter o seguinte. Vamos lá. 2,65 gramas por segundo. Pessoal, eu vou logo transformar esse centímetro cúbico para angstrom, tá? O que é que eu faço? 1 centímetro é 100. Opa! Centímetro é 10 a menos 2 metros. Não é isso? E 1 angstrom é 10 a menos 10 metros. 1 angstrom é 10 a menos 10 metros. O que está faltando para eu cortar centímetro cúbico? É eu elevar isso aqui a 3, né? E aí eu vou levar isso aqui a 3. Porque, ó, quando eu fizer centímetro cúbico, aqui está no denominador, dividir por esse, vai cortar o centímetro cúbico. E aí, lembrando que vai ficar aqui ao cubo. Quando esse metro cúbico cortar com esse aqui, lembrando que esse aqui vai ficar ao cubo, isso aqui vai ficar ao cubo, né? E aí vai ficar aqui angstrom ao cubo. Beleza? Então, esse resultado aqui, quando você fizer essa conta, vai ser 2,65 gramas vezes aqui 1 ao cubo dá 1, né? Aqui 10 a menos 10 ao cubo vai dar 10 a menos 30. Quando você dividir por aqui centímetro cúbico foi embora, aqui ficou 10 a menos 6, né? Porque 10 a menos 2 ao cubo. E aqui ficou angstrom ao cubo. Então, isso aqui, isso aqui, angstrom ao cubo. Isso aqui agora ficou em gramas por angstrom ao cubo. Beleza? Aí, olha só, tá aqui, eu já descobri o fator. Aí, do outro lado, eu vou ter 4 vezes a massa molar de XY sobre. Aí, o número de Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, mol. Cara, eu não sei escrever nesse negócio. Esse 6 vezes 10 a 23, 6, 6, 10 a 20, mol a menos 1, e vai estar multiplicado aqui. Vai estar multiplicado por 2 vezes 0,87 mais 2 vezes 1,19, que está aqui ao cubo, que vai estar em angstrom ao cubo. Se eu jogar o angstrom para fora, né? Isso aqui está em angstrom, isso aqui está em angstrom. Então, eu elevo ao cubo. Aí, olha só. Quando você fizer essa conta, esse angstrom ao cubo aqui vai cortar com esse. E esse mol a menos 1, ele vai para lá, mol a menos 1, e aí de modo que o resultado de m de xy vai ser um número grama vezes mol a menos 1, ou seja, grama por mol, que é a massa molar. É a massa molar. Então, aí você olha para a massa molar, o valor, e aí vem aqui nesses cidadãos aqui, né? Essa porra. Vem aqui e procura qual é o cidadão que tem a massa molar que você calculou. E aí você vai ter o sal, foi dito, né? O sal que foi solicitado. Então, você teria que mostrar essa conta aí. Viu, cara? Mostrar essa conta. Então, é de certa forma simples quando você entende que tem que contar o número de fórmulas dentro do retículo e vai atrás da massa molar. Oh, acabou meu café. Então, é de certa forma simples, mas necessita aí de um treinamento, né? Então, está respondida a letra B. Alguma pergunta, pessoal? Alguma pergunta?
Pois é. Tá. Pois é. Ok, né? Tranquilo. Agora vamos mover aqui para a segunda. Vamos ver a segunda, beleza? Olha só. Depois eu passo esse PDF aqui para vocês com umas coisas. Vai ficar um pouco fora de lugar aqui, cara, quando eu gerar o PDF, mas tudo bem. Tá, a terceira aqui, ó, a terceira falando. Aí ele tá dando a equação, bababá. Bom, então a terceira, a segunda diz o seguinte: é, durante uma expansão adiabática quase estática de um gás perfeito, quando ele diz assim adiabática quase estática, ele está com fissura. Está querendo dizer que é, ela é reversível, tá, pessoal? Reversível. Então, o conceito de reversibilidade em química não é algo que vai e volta, né? Na verdade, é porque você está imaginando mudanças infinitesimais, de modo que isso realmente está mudando de forma quase estática. Quase estática. É quase estática, é uma mudança infinitesimal, então você não pode definir se ele está indo um dpzinho para frente ou um dpzinho para trás. Então é por isso que a gente chama de reversível, né? Então, ele está dizendo que o volume, né, do gás, desculpa, a pressão e o volume estão relacionadas por essa expressão. Agora aqui tá estranho, isso aí é PV elevado a gama, tá? O correto é esse, PV elevado a gama é igual a uma constante, né? Elevado a gama. Essa constante, depois você vê que é uma constante que para gás ideal, para determinado gás ideal, é CP sobre CV, né? Tem como deduzir isso. Deixa eu ver aqui se vale a pena fazer essa dedução. Deixa eu ver aqui. Bom, voltou? Tinha travado, era? Cara, às vezes. Ih, não, não. Voltou? Agora, né? Ah, cara, eu acho que é porque eu bati o pé lá no coisa aqui. No cabo de rede da parede, que ele é pod. Bom, então vocês viram que eu falei que esse gama, esse V é elevado a gama, né? Elevado a gama. Então, qual é a expressão para o trabalho realizado na expansão do estado PI-VI para o estado PF-VF, né? Então é o seguinte, ó, é o seguinte. Vamos lá. Pela primeira lei da termodinâmica, né? Pela primeira lei da termodinâmica, você tem o seguinte, que dU, a variação de energia interna, ela é o resultado de uma variação no calor, né, esse dQ, mais uma variação no trabalho dW, né? Então, numa transformação reversível, uma variação infinitesimal do calor do sistema, ou ganhando ou perdendo calor, mais a variação do trabalho, né? É igual à variação de energia interna. Aí olha só, quando eu escrevo essa expressão desse jeito, obrigatoriamente eu tenho que escrever o trabalho como sendo dW igual a menos PdV. Lembrando que esse P é a pressão oposta, né, ao sistema, a pressão que o sistema está submetido. Porém, como o trabalho, como a gente está vendo uma situação reversível, a pressão do sistema ela vai ser igual a essa pressão oposta, porque o trabalho é reversível, né? Então o processo, a transformação é reversível. Então eu posso substituir a pressão oposta pela própria pressão do gás, a pressão do sistema. Então o que é que eu tenho? Eu tenho que dU é igual a dQ menos PdV. Porém, galera, a gente pode mostrar e deduzir dU, ele é o resultado da absorção de calor ou liberação de calor vezes a capacidade calorífica a volume constante. Então, dU ele é CV dt.
tá? Você vai ter uma variação infinitesimal na temperatura do sistema, vezes a capacidade calorífica a volume constante, isso vai resultar na variação infinitesimal da energia interna. E outra coisa, como o processo que ele está falando é adiabático, significa que dQ é zero, porque não há troca de calor. As fronteiras são adiabáticas, tá? As fronteiras são adiabáticas. Então, substituindo aqui, você vai ter o seguinte, você vai ter que CVDT é igual a menos PDV. Só que o gás, ele está dizendo que é um gás perfeito. Pessoal, o gás perfeito, ele rigorosamente, ele não é igual ao gás ideal, tá? Por quê? Porque é o seguinte, o gás perfeito, alguns autores usam como sinônimo, mas o gás perfeito ele está muito mais relacionado à definição da lei de Joule. Ele diz que a variação de energia interna com volume é zero. É o gás perfeito, tá? Em outras palavras, não há interação entre as partículas do gás. Tanto faz o volume ser pequeno ou grande, não há variação. Ou quer dizer, se você variar o volume do gás, a energia interna ela não varia. Por quê? Porque o gás ele não interage, as partículas não interagem. Esse é o detalhe do gás perfeito. Mas, para esse gás perfeito também vale a relação PV igual a RT, PV barra, né? Volume molar. Ou seja, a gente está acostumado a ver PV igual a nRT, é a mesma coisa de PV sobre N igual a RT. P sobre N é o V barra, beleza? Então, olha só, significa que eu posso escrever, então, CVDT é igual a menos, aí, quem é o P? RT sobre V barra DV, beleza? Agora, quem é o meu CV? O meu CV, ele é exatamente a variação, certo? Ele é DT, né? Isso. Então, o que vai acontecer? Para o gás ideal, a gente vai considerar. Existem os modelos lá, né, pessoal? O gás ideal monoatômico, aí o CV é 3,5 de R, tal. Em algumas questões o cara dá. Considere que o CP, o CV, blá blá blá, é igual a tanto. E não esqueça que para esse mesmo gás vale essa relação, né? CP menos CV é igual a R, tá? Isso aqui é o que a gente chama de relação de Mayer, né? Relação de Mayer. Qualquer livro bom química, de fisicoquímica tem isso aqui, tá? Então, CP menos CV é igual a R. Então, olha só. Se eu agora separar as variáveis, né? Se eu separar as variáveis, eu vou ter o seguinte, detalhe. Ele está dizendo que no estado 1, estado I, no caso, eu tenho PI, PI. E no estado F, eu tenho uma pressão final DF. E aqui ele tá passando, no caso não é nem uma transformação, é uma expansão mesmo, né? É uma expansão adiabática, ou seja, volume adiabática. O volume está aumentando. Não é isso que ele diz? Uma expansão adiabática. Então o volume está aumentando, é uma expansão reversível. Então tudo isso que a gente está falando é válido. Então olha só, você vai ter o seguinte, né? Você vai ter o seguinte, é que nessa expansão adiabática, né, o volume final é maior do que o volume inicial. Ok. Bom, aqui eu posso dizer que PI, VI, né, VI molar, né, é igual a RT, certo? RTI. E aqui PF, PF é igual a RTF. A temperatura muda, tá? A temperatura muda. O sistema ele não está trocando calor, então se ele expande, dentro dele, né, ele internamente, a energia interna, ela pode mudar de tal maneira que a temperatura mude, beleza? Ou seja, esse gás ele vai, deixa eu pensar aqui direitinho, como ele expande, a tendência é que ele esfrie, né, pessoal? Isso eu estou pensando num gás real, num gás ideal, isso não é por causa da lei de Joule. Vou pensar numa coisa. Calma aí.
pensar. Onde é que eu vou ficar aqui? Não, tá certo. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, o gás ele vai mudar de temperatura. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, vou trazer bem para cá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que CV sobre R vezes dt sobre T, né? Eu peguei o T e joguei aqui para baixo. É igual a menos dV sobre V. Menos dV sobre V. Certo? Hum. Exatamente. Aí olha só. Como CP menos CV é igual a R, se eu dividir todo mundo aqui por CV, eu dividir todo mundo por CV, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou ficar aqui CP sobre CV menos 1 é igual a R sobre CV. Não é isso? A relação de Maia. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter que CP sobre CV é igual a R CV mais 1. Vou botar outra folha. E aí o que, que acontece aqui? CP sobre CV é igual a CV R mais CV. Não é isso? Ver se eu cheguei onde eu queria, tá, pessoal? Ver se eu cheguei. Não, eu não cheguei onde eu queria. Não cheguei de gama. Mas ele quer. É, mas ele quer a expressão do trabalho, entendeu? Ele quer a expressão do trabalho. Então, eu tenho que, vou pensar bem aqui, cara. Tá bom, rapaz, é moleza. Eu tô viajando. Eu ia provar aqui o quê? O que que eu ia provar? Vou provar nada. Ah, tá. É só resolver a integral. Mas eu posso obter bem aqui facilmente, ó. Dizendo que dW é igual a menos PdV, ele quer só a expressão do trabalho. Então, dW é igual a menos, aí quem é P? RT sobre V dV. Isso. O T não fica constante, né, cara? Joga, velho. Tá aqui. Peraí. Tá resolvido. Mas peraí. dW igual a menos. Peraí. PI, PIVI gama é igual a PF gama. Não é isso? É isso mesmo. PI gama é igual a PF gama. Então, como é que a pressão, eu tenho que ter como é que a pressão varia com, saber como é que a pressão varia com o volume, né? É isso mesmo. Então, você vai ter o seguinte. Ai, 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 deixa eu ver se eu tenho que... IPD, tá certo. É isso aqui, Bosco, ó. PV gama é igual a constante, né? É igual a constante. E qualquer um desses aqui também é igual a constante, né? Qualquer um desses é igual a constante. Então, a pressão, ela é uma constante
sobre V gama. Ela é igual a uma pressão sobre V gama. V gama. Então, o que vai acontecer? É isso mesmo. Então, dW é igual a menos QEP. É uma constante sobre V gama dV. Certo? D gama dV. É isso. Aí, olha só. Quem é a constante? Eu posso pegar, por exemplo, como condição inicial esse PIVI, né? Vou pegar aqui, PIVI elevado a gama. Então, eu pego que o trabalho é igual a menos, aí, PIVI elevado a gama sobre V gama dV. dV. Lembrando que VI é uma constante, né? Um valor, e PI também, né? Então, ele elevado a gama é um valor qualquer, beleza? Bom, aí vamos lá. Então, DW é igual a menos PIVI gama vezes dV sobre V gama. Aí, olha só, como é que eu vou trabalhar, fazer aqui? Eu vou integrar do estado 1 até o estado 2 para obter o trabalho. E essa integral aqui, ela vai ser de VI até VF. Beleza? Aí vamos lá, vai ficar assim, ó. É isso mesmo. Então a integral de dW vai dar W, né, que é o trabalho. Aí, mantendo a constante aqui, você vai ter menos PI, VI gama, né? Aí vamos lá, a integral, e essa integral bem aqui, eu vou avaliar ela o seguinte, vou chamar de Uzinho, V gama. DU vai ser gama V, gama menos 1 dV. Não é isso, pessoal? Concorda comigo? O gama foi para frente e eu subtraí um aqui no expoente. Então, gama V, gama menos 1 dV. Beleza. Então, eu tenho que dV é igual a... Puta que o pariu, né? A gama, a DU sobre gama V gama, gama V gama, ó, V elevada a gama menos 1 é a mesma coisa de V dividido por V, não é não? Pessoal, ó, V gama dividido por V é V gama menos 1. Porque como isso aqui sobe menos 1, aí você faz produto de multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes, né? Na verdade aqui, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Exatamente. Então isso aqui vai subir. Vai ficar DU vezes V sobre gama V gama. Aí vamos lá. A integral de dV sobre V gama vai me ajudar, velho. É igual. Quem é dV? dV é DU V sobre gama V gama. V gama é U. Puta que pariu. Não dá certo. Ai, meu irmão. O ln de V gama? Ah, meu irmão, lógico. Puta que viagem. Pra que eu fui nessa substituição? Não, tá certo, tá certo. Eu pensei que era por substituição que fazia. É, ficando doido. Aqui, pronto. Aqui, na verdade, é isso, né? É a integral VI até VF, caralho, menos gama dV. É isso, V menos gama dV. Aí, W é igual menos PI, VI elevado a gama
vezes. Aí vamos lá. V menos gama mais 1 dividido por menos gama mais 1. Isso aqui variando de VI até VF. Não é isso? Então, o que, que vai acontecer? Vai ficar que o trabalho é igual. Aí vamos lá. Menos PI, VI, gama. Aí vamos lá. Substituindo VF, vai ficar VF menos gama mais 1, dividido por menos gama mais 1, menos, não é? Menos, vou botar um menos, VI menos gama mais 1, dividido por menos gama mais 1, ok. Aí agora vamos lá, agora vai ficar assim, que o W é menos VI gama. Aí vamos lá, porra. Esse VF, isso aqui nada mais é do que VF a menos gama vezes VF. Sério? Porque, ó, quando você distribuir aqui a potência, ó, vai ficar VF elevado a menos gama vezes VF, que se você conservar a base aqui e somar os expoentes, vai dar isso aqui. Dividido por 1 menos gama. Só que, na verdade, eu posso colocar esse menos aqui em evidência. Vai ficar assim, ó. Menos gama, menos 1. Aí esse menos corta com esse menos. Menos, aí vamos lá. VI elevado a menos gama vezes VI sobre, aí o menos eu vou colocar em evidência. Vai ficar 1, vai ficar gama menos 1. Fecha. Aí, beleza. Esse menos corta com esse menos e aqui vai ficar mais. Então, vai ficar assim. Ah, não, me esqueci de multiplicar aqui, né? Esse PI e VI também multiplica. PI, VI, gama. Multiplica. Ixi, como ele multiplica o negativo, isso aqui vai voltar a ser negativo. Né? Porque isso aqui multiplica tudo. Isso aqui vai voltar a ser negativo. Então, W é igual. Esse VF aqui pode ir para baixo. Então, vai ficar PI, VI, gama, sobre VF, gama, vezes VF, sobre gama menos 1, menos PI, VI gama, esse aqui vai para baixo, VI gama, vezes VI, sobre gama menos 1. Aí, ó, esse vai embora com esse. E aí você vai ter, caramba, hein, meu velho? Você vai ter gama é igual, ou trabalho é igual. Trabalho é igual. PI, PI. Aí. PI, VI gama. Ver qual o melhor arranjo para isso aqui, cara. Tá, vai ficar assim. É PI, PI é constante. Vai ficar assim. PI sobre gama menos 1 vezes PI sobre gama menos 1 vezes VI sobre VF elevado a gama vezes VF menos VI. Será que eu errei alguma coisa na conta aí, cara? Não, né? VF. O gama menos 1 era para cancelar. Errou. Foi bem aqui, parei. A integral de VI até V menos dV, né? V menos gama dV, ele menos gama mais 1 mais 1.
menos PI gama onde? Aqui, parei, deixa eu ver bem aqui. Menos gama é 1. O menos PI está multiplicando tudo. E no VF. VF menos gama mais 1, sobre menos gama mais 1, menos PI menos gama mais 1 sobre menos gama mais 1. Beleza. Aí, esse menos, vou mandar embora com esse. Aí ficou PI, VI, gama, VF menos gama vezes VF. Joguei para baixo. Certo? Aí, aqui. PI, VI, gama, menos, ficou mais. Aí depois ficou menos. PI, gama, menos 1. Esse aqui vai para baixo, corta com esse e fica VI. Certo? Acho que tá certo. E aí ficou gama menos 1. Isso. Aí eu coloquei em evidência esse PI e esse cidadão aqui. Tá aqui e aqui. Então, ó, tá aqui ele em evidência. Aqui ficou VI gama sobre VF gama vezes VF. É isso. Vezes VF. Menos aqui para VI. Então, eu acredito que está correto, sabe por quê? Se você pegar aqui, essa dimensão aqui vai ser adimensional, né? Porque está cortando o volume. Aí aqui vai ter dimensão de volume. Esse aqui também. Então, isso menos isso vai ter dimensão de volume. Isso aqui tem dimensão de pressão. E aí o trabalho é pressão vezes volume mesmo. Entendeu? Então, é essa a expressão. A expressão é trabalho, é pressão inicial, vezes gama sobre gama menos 1, vezes aí VI sobre VF elevado a gama, vezes VF menos VI. Isso mesmo. Aí vamos lá, ele queria essa expressão, né? Tem como, sabe o quê? Sabe o que é que a pessoa pode fazer? Tu pode pegar assim, ó, vai ficar mais bonito. Tu pega aqui, ó, que PI, VI, gama é igual a PF, VF, gama. Aí tu pega que PI sobre PF, ou melhor, PF sobre PI, né? É igual a VI, gama sobre VF, gama. Aí tu substitui isso aqui, ó, né? Aí vai ficar PF, vai ficar uma pariazinha. Caralho, não, vai ficar mais engraçado, porque vai ficar assim, ó, W é igual. Aí vai ficar PI, gama menos 1, vezes, quem é a razão é PF sobre PI, né? Vezes VF, menos VI. Aí, o trabalho vai ser PI, corta aqui com PI, então vai ficar PF, PF sobre gama menos 1, menos, aí o PI multiplica lá, menos PI, PI sobre gama menos 1. Ou seja, o trabalho é gama menos 1, PF, F, PI, PI. Ou seja, é o trabalho para uma expansão adiabática, tá? Aí, mas se você botasse essa expressão aqui, eu acredito que ele dava os pontos, entendeu? Dava os pontos. Então é PF, ficou mais bonito. PF, VF menos PI, VI sobre tudo sobre gama menos 1. Né? Oi. Pois é, muito escroto isso. Pois é, pois é. Se você, aí o lance é você pegar aqui, né? No caso, está em Pascal e em litro. Aí você tem que transformar esse litro para metro cúbico, né? Para obter o trabalho em Joule. Não é isso? É isso mesmo. Ou então, pois é, porque você não vai decorar essa fórmula, né? Se você decorar, é só lembrar que trabalho numa expansão adiabática é PF, VF
VI sobre gama menos 1. Né? Então, é substituir agora, né? Substituir essa pressão final. Agora, o detalhe... Ah, não, ele já está me dando os volumes, né? Tudo bem. O danado é que ele tinha... Se ele pedisse temperatura, né? Aí eu teria que ir para outra integral. Teria que relacionar... Pois é. Se, no caso, vocês precisem disso, lembrem de uma coisa, ó. PI, VI, gama é igual a PF, VF, gama. Se ele quiser temperatura, lembre que P, PI, VI é igual a RTI, PF, VF igual a RTF. Né? E aí você substitui, ó. Ficaria PI, por exemplo, se ele te der volume e temperatura, tu tem que eliminar a pressão. Aí o que é que tu faz? Quem é PI? PI é RTI, PI é RTI sobre VI. Né? RTI sobre VI. Vezes VI gama. Igual. Aí quem é PF? RTF sobre VF. Vezes VF gama. Aí o R vai cortar com R. E aí você vai ter que TI. Aí aqui, ó, como tem um VI a menos, aqui a 1, ele vai subir a menos 1. Então, TI VI elevado a gama menos 1 é igual a TF, DF, TF, DF, a gama menos 1. Entendeu? Então, aqui dava para você calcular a temperatura, porque você sabe o volume. E aí ele teria que te dar pelo menos uma temperatura, né? Para saber a outra. Aí, se você quisesse relacionar, isso relacionando volume e temperatura. Se fosse para relacionar pressão e temperatura, aí você tem que fazer o seguinte. Aí você tem que pegar PI, a gama, é igual a PF, VF, a gama. Então, para substituir o volume por temperatura, você ia ter que VI é igual a RTI sobre PI. PF é RTF sobre PF. Aí vamos lá. A putaria ia ficar PI, aí VI, RTI sobre PI elevado a gama é igual a PF. Quem é VF? RTF sobre PF elevado a gama. Aí, ó, PI, aqui ia ficar 1, como tem um gama aqui embaixo, ia ficar 1 menos gama vezes R, gama, vezes TI, gama, que é igual a PF, 1 menos gama, R gama, TF gama. Aí o R gama vai embora com R gama, e aí você tem PI, 1 menos gama, TI gama, é igual a PF, 1 menos gama, TF gama. Então essa é a relação entre pressão e temperatura para a expansão adiabática, né? Para a expansão adiabática. Bom, é isso. Então, por exemplo, aqui a gente sabe pressão e temperatura, a gente pode calcular as temperaturas com a equação do gás ideal, tranquilo, né? É tranquilo para calcular as temperaturas, se ele pedisse. Mas, de qualquer maneira, tem uma manipulação matemática aí chata. Esse tipo de questão, ela está errada da seguinte maneira, porque você é penalizado no item, você é penalizado nesse aqui porque você precisava saber esse, entendeu? O correto é os caras meio que não elaborarem assim, entendeu? Ou então dar logo a fórmula, entendeu? E parar com esse negócio. É muito difícil você... Pois é. É porque a equipe que elabora, cara, é aquela coisa. Nós que somos da equipe que elaboramos as seletivas dos alunos do ensino médio, a gente já está mais experiente nisso. Eu não estou querendo dizer que a gente tem mais qualidade do que os outros. Só estou dizendo que é experiência. Porque todas as internacionais são feitas assim. Não há dupla penalização, entendeu? Então a gente evita ao máximo. Mas no caso aqui não tem como, né? Bom, e outra coisa, ainda tem um detalhe, a letra C ainda. A letra C ainda precisava do valor de trabalho, né? Porque
Aqui você, se você não soubesse a A, você perdia tudo. Então isso aqui está errado. Pois é. É doido. Ah, tá. Era uma expressão, era uma função exponencial, né? Eita, pô. A letra C, depois que você sabe o trabalho, é só você fazer MGH, né? Você tem a massa, botar em quilogramas, 0,1 quilogramas, a gravidade, que é 9,18 metros ao quadrado. Aí você calcularia o H. Então isso aqui tem que estar em joule. Está em joule. O correto era que, dizer assim, caso você não tenha feito a letra B, considere o trabalho tanto. Aí o cara, aí ele estaria medindo só esse uso dessa equação, entendeu? Correto é isso. É, ele tem que te dar os pontos. Ele tem que te dar os pontos, entendeu? É. Ele tem que dar os pontos. Não tem como, entendeu? Ele tem que dar os pontos. O correto é dar os pontos. Se você faz um item seguinte, se você faz um item seguinte partindo de uma ideia errada anterior, mas você acerta o item seguinte com essa ideia errada, você tem que ser bonificado pelo item seguinte, entendeu? Pois é, pois é. É como eu estou te falando. No ensino médio, na Olimpíada do Ensino Médio, a gente já está mais experiente, entendeu? Já tem muito mais. A gente sai tudo direitinho, sai um cronograma, sai, como é que se chama? Recursos contra o gabarito, recursos contra a nota, tem tudo muito, muito descrito. Como essa daqui não classifica para mais nada, entendeu? O detalhe é, a internacional, cara, ela só te dá a medalha e o certificado, entendeu? Tipo, ainda não existe alguma coisa no currículo que isso aqui seja usado. No futuro pode ser que tenha, entendeu? Mas ainda não existe isso. Não existe o quê? Não existe classificação para uma outra. Então, os caras meio que não estão muito se importando em criar essas etapas. Agora, na outra, como tem toda uma disputa para ir para internacional, e agora a medalha te dá vaga até em universidade, entendeu? Então a gente tá ferrado com isso aí, porque tudo da gente tem que ser tudo muito bem feito, entendeu? Pois é. É. Hum. Se tu não souber, tu passa para outra e já perdeu, né? Pois é. Pois é. Pronto. É doido. Bom, vamos lá. Essa daqui, ela, a entalpia, aqui é igual aquela, né? Isso aqui basicamente, essa aqui dá para vocês verem como é que é feito. O detalhe é que você tem que converter, olha só o que, que o cara faz, o cara bota em electrovolt, velho. É só lembrar que um electrovolt, ele é a energia associada à aceleração de um elétron num campo, eles dão, né? Ele, pois é. Um electrovolt é 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Peraí. Joule. Ah, tá. Agora, detalhe. Se você usar o trabalho igual a PDV, se você for usar a primeira lei, é delta U igual a Q menos o trabalho, tá?
Botou tudo certinho, né? Pois é. Aí, cara, a entalpia de hidratação. Caramba, onde é que ele usa a entalpia de hidratação aqui? Hã? É, pois é. Deixa eu ver. Sublimação do magnésio. Primeira e segunda, entalpia de ionização. Dissociação do cloro. Entalpia de ganho, afinidade eletrônica do cloro. Ok. Entalpia de solução. Ah, tá. É porque você tem que pensar nisso aqui. Entalpia de hidratação do cloro gasoso. É. É porque você tem que fazer isso aqui, ó. Tem que fazer isso aqui. Deixa eu mostrar aqui, porque tem gente que vai ver a gravação. Gente que vai fazer a gravação. É só você. A energia reticular é isso, né? Mg2 mais gasoso, mais 2Cl menos gasoso, vai formar MgCl2 sólido. Aí você tem que fazer assim. A entalpia de hidratação desse aqui é o Mg2 mais gasoso formando, né, mais água aqui no caso, formando Mg2 mais aquoso, né? Então aqui você vai ter o ΔH de hidratação desse íon Mg2 mais. Aí você vai ter o Cl menos gasoso em água, que vai formar Cl menos aquoso. E aí você vai ter entalpia de hidratação Cl menos, né? E aqui do Mg2 mais. Então, aqui você tinha que multiplicar por 2. Aí veja só. Se você pegar agora, qual foi o outro dado que ele deu bem aqui? Foi a entalpia de solução. Isso. A dissolução é isso aqui, MgCl2 sólido formando MgCl2 aquoso. E esse MgCl2 aquoso, que você multiplica por 2, ele é isso aqui. Esse aqui, ó, é isso aqui. Então essa daqui, você somando isso, mas invertendo essa, né? Tem que multiplicar por menos 1, invertendo essa, aí você obtém a entalpia de rede. Quer ver, ó? Você pega aqui, ó, Mg2 mais gasoso, formando Mg2 mais aquoso. Aí, 2Cl menos gasoso, formando 2Cl menos aquoso. Aí, invertendo essa, MgCl2 aquoso, formando MgCl2 sólido. Aí soma, né? Aí esse aqui, ele corta com esses dois, né? Que são as espécies aquosas. Aí você vai ter, ó, Mg2 mais gasoso, mais 2Cl menos gasoso, vai formar MgCl2 sólido. Esse aqui é o U. Então, para você usar no ciclo de Born-Haber, você teria que ainda... Rapaz, os caras complicaram demais. Tem que pegar essa daqui, né, de hidratação do cloro, tem aqui, tá? Aí você tem... Ah, você não tem essa, né? Ah, tá, porque primeiro você calcula o U, né? Você calcula o U, depois que você calcula o U, você usa aqui para calcular essa, né? Porque você sabe essa. Calcula o U, aí calcula essa. Caramba, que é de hidratação, que é a letra C. E a formação desse é independente, a letra B e C são independentes. Mas nas duas você precisa do U, não? Mas precisa porque aqui você tem que calcular, você tem que usar o ciclo de Born-Haber, você precisa de energia de rede para calcular o ΔH de formação. Aí depois com o U, você calcula essa. Na verdade, você usa o U para calcular aqui e aqui. Entendeu? Então, eles tinham que ter dado aqui na letra B e C um valor de U aqui hipotético. Por quê? Porque aí, caso você não fizesse
a A, você conseguiria ainda assim fazer a B e a C, entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Movendo as correntes. Eita, galera, tá acabando meu tempo aqui. Mas, pois é, orgânica, né, cara? Orgânica. Orgânica eu vou dar uma puladinha. Por enquanto tem o que ver, viu? Eu sei que aqui é um TOSIL, né? Que é um grupo de proteção. Aí depois. Aí depois tem tem uma redução de uma oxidação com peróxido, né? Aí tem aqui uma oxidação com cromático, de cromato, toda uma fuleiragem. Depois eu vejo direitinho essa daqui, viu? Agora, analisar estereoquímica é tranquilo, entendeu? Mas o mecanismo, aí é foda, aí é foda. Vamos lá. É. Isso aqui é nível de questão, normalmente assim, a questão da Isho, da Mendeleev, normalmente são assim. É. Cara, essa aqui da tabela de caracteres, eu tenho que me lembrar, viu, velho? Porque para você, eu posso falar da teoria do campo cristalino e tal, bababá, mas tem que dar uma embasada teórica para isso aqui, viu? Para a tabela de caracteres, beleza? Para a gente poder analisar a simetria dos orbitais, tá? Para saber quais são os que vão desdobrar e tal, entendeu? Certo? Eu quero analisar. Tem outra aqui para fazer. Essas seis. O problema é tempo, viu, galera? Amanhã eu continuo das seis. E aí eu vou analisar essas outras. Aí amanhã a gente fala aqui de lei de velocidade. Velocidade vai dar para a gente dar uma relembrada em cinética química. Beleza? Beleza? É. Pode ser amanhã 3 horas, viu? Mesmo link, mesmo tudo. Pode sim, pode sim. Viu? É muita coisa, cara, muita coisa. Puta que pariu. Ainda bem que eu tô gravando isso aqui. Eu vou parar de gravar porque já tá muito grande o arquivo aqui. Viu? Geral, né? Pancada. Uau, essa daqui é boa. Beleza, cara? Vamos ver as de. Ô, valeu, galera. Mesmo link, 3 horas, viu? Aí eu vou jogar no YouTube aqui esse vídeo e aí mando o link lá no grupo. E o Patrick já mandou lá no grupo os de sólidos, né? Beleza. Valeu. Até mais, galera. A gente vai se falando. Valeu. Valeu, até mais.